pra viver, mas só encontrei em você o único que pode ver quem eu sou. Me sinto tão longe de ti, ainda assim não desistes de mim. Você é meu criador, nunca me abandonou. E mesmo quando estou no chão, você me vê, estende a mão, mesmo que ninguém possa crer. Que olhem pra mim, vejam você. E quando as luzes se apagam, você é o som que vai além. Uma química perfeita, você é parte de mim. E mesmo sozinho na noite, a tua palavra queima em mim. Você conhece quem eu sou, sabes quem eu sou. Nós todos queremos ser alguém, apenas mostrar quem somos. Nós todos queremos ser alguém, mas nunca queremos ir além. Nós todos queremos ser alguém, apenas mostrar quem somos. Nós todos queremos ser alguém, mas nunca queremos ir além. Menino, sou dentro de mim, não como você pensa que estou procurando os meus passos aqui. Por tanto tempo, tão pequeno sou perto de ti, mas você mostrou como seguir. Lembro como tudo começou tão claramente. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou, o mar se acalmou. Haja luz, a luz passou a existir. Levante e ande, o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma
há poder e a unção, diga amém. Quantos creem que na casa do Senhor... Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Uma excelente noite para você que nos ouve no município da Serra, a você de qualquer lugar deste país, a você que está também no planeta Terra, que possa ouvir a nossa voz. Convidamos a você neste momento para que você possa emprestar o seu ouvido, que você possa exatamente abrir o seu coração para você ouvir mais uma palavra ao qual o nosso Deus, o Eterno Pai, este Pai que cuida, este Pai que ama, este Pai que corrige, este Pai realmente que basta Ele falar uma palavra e tudo se acontece, porque foi assim no princípio. Deus falou, haja luz, e a luz houve. Deus assim disse também, haja água, a água houve, e assim todas as outras coisas na minha vida estão sendo acrescentadas e também pode ser acrescentada na sua vida, porque nós abrindo o nosso coração e ouvindo a sua palavra, testemunhando a sua palavra, vivendo a sua palavra, basta uma palavra do nosso Deus e tudo acontece. Por isso você tem que continuar tendo fé, por isso você tem que continuar tendo esperança, por isso você tem que continuar tendo o amor ao próximo, por isso que você tem que ter amor a Deus. Por isso que vocês têm que estar sempre obediente na palavra de Deus, dizendo sim, sim, dizendo não, não. Nada disso mais você não possa dizer, porque se você disser, isso pode ser procedência maligna, porque você coloca dúvida naquilo para outra pessoa do que você fala. Por isso, Deus, o nosso Deus que nós adoramos em espírito e em verdade, Ele não coloca dúvida na nossa vida, porque se eu estou aqui e você possa nos ouvir, porque o Senhor falou mais uma palavra. Haja realmente mais um dia de sopro de vida na vida daqueles que me ouvem, na vida daqueles que praticam a minha palavra, na vida daqueles que ainda não me conhecem, na vida daqueles que fazem o mal, na vida daqueles que realmente ainda não conhecem o meu Filho eterno, Jesus Cristo. Agora na Serra, exatamente agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Desculpe a mensageira que já está presente, mas eu vou completar a frase agora na Terra. Porque neste momento na Terra, exatamente vai se falar a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai poder levar a palavra do Senhor a todas as nações deste planeta, que possa ouvir, não o programa Falando de Jesus, não a mensageira desta noite, não que quer dizer que vai sair daqui, mas neste momento, nesta terra, em algum lugar, alguém está pregando para alguém, alguém está falando de Jesus para alguém, alguém está tentando resgatar vidas, salvar almas. Deus, Ele basta uma palavra e Ele completa. Se eu quis dizer a terra, porque a terra é do Senhor. Então todas as coisas pertencem ao nosso Deus, que é o Criador do céu e da terra. São 17 horas e 59 minutos, já está presente conosco, vou confirmar mais uma vez, a mensageira a Denise, da Igreja Maranata, do bairro de Vista do Mestre 3, nos honra mais uma vez com a sua presença, não aqui fisicamente, mas a sua presença espiritual, porque ela é portadora através do Espírito Santo de Deus para trazer a mensagem da cruz para a minha vida e para a sua vida. Assim, com certeza, os anjos do céu se alegrarão, porque em algum lugar deste planeta alguém vai ouvir a palavra de Deus, alguém vai ter tempo. Exatamente, eu quero desde já saudar também o irmão Paulo Sérgio, e também junto com o nosso querido amigo lá, eu não me lembro o nome dele agora, que esteve no programa O Bom Samaritano, quando ele trouxe a parábola do semeador. Em algum lugar, a semente do Senhor, a palavra dele, neste horário, vai estar caindo em algum coração. Não vai cair na terra, mas neste momento vai cair em algum coração. Talvez um coração triste, talvez um coração amargurado, talvez um coração, tá entendendo, exatamente de ódio, de violência, talvez um coração quebrantado, talvez um coração que está precisando de se levantar.
A palavra do semeador fala como Jesus. Nós ouvimos hoje, ao vivo pelo programa Bom Samaritano, das sementes que caem em terras exatamente não fértil, mas também caem em terra fértil. E neste momento nós convidamos você para que você se leve o seu pensamento em oração a Deus, para que o Senhor possa abrir, quebrar, tirar realmente aquilo que te impede de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é gratuitamente para mim e para você. Esta é a nossa missão, de fazer a missão de convidar os mensageiros comprometidos com o testemunho que Deus fez na sua vida, comprometido com a palavra que o Senhor falou, ide pregar o evangelho a todas as nações. Não importa se não é um canal famoso de rádio, não importa se não é numa rede de televisão, não importa se não é numa FM, mas importa aquele que está na praça, aquele que está no ponto de ônibus, aquele que está no site, aquele que está na web TV, que possa ele exatamente ouvir a palavra de Deus. Essa é a missão do programa Falando de Jesus. Esta é a missão que os mensageiros, quando são convidados para trazer essa palavra para todas as pessoas. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 1 minuto. Vamos à oração para agradecer o Pai pelo pão, pelo trabalho, pelo sol, pela chuva. Agradecer a Deus porque Ele nos colocou de pé do amanhecer até agora o atardecer. Pedindo permissão a Ele, se for assim da sua vontade, que nós possamos anoitecer e descansar em paz. Para que amanhã Ele possa dar um renovo na nossa vida em espírito e em verdade. 18 horas e 2 minutos. 6 e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine
a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. De Jesus, não tem coisa mais maravilhosa do que poder falar do Senhor. E é bom também quando a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Está cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, daquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Mais uma vez quero saudar com graça e paz a todos. Quero deixar uma palavra para o coração daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que fica em Provérbios 31. Leremos o versículo 1 e o 2. O título desse texto é muito interessante, que fala: os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. E assim diz a palavra: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Que o Senhor nos abençoe. É interessante ver essa palavra que, como o próprio texto diz, né? Conselho que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Ele estava aqui falando de algo que a sua mãe, um conselho que a sua mãe tinha lhe dado, e agora ele deixa aqui, né, expresso na Bíblia. Com certeza ele deve ter pedido, né, a Salomão para colocar no livro de Provérbios, né? E porque ele sabia que isso faria muito bem para aqueles que um dia lessem. Como verdadeiramente nos faz bem ler essa palavra. Porque fala de uma mãe que tanto desejou o seu filho, né? O nome Lemuel, em hebraico, se eu não me engano, significa consagrado a Deus. Então essa mãe, ela desejou muito ter esse filho. Mas ela não somente desejou e colocou um filho no mundo e deixou. Não, ela agora o filho já é um homem. E ela mesmo assim, ela continua os ensinamentos. Ela continua aconselhando aquele filho. E nós vamos ver adiante na palavra que ela ensina, ela dá conselho a ele em todos os sentidos, né? Ela ensina ele a não se envolver com mulheres que não lhe traria coisa boa, né? Que era para ele ter, se atentar a isso, né? A palavra mesmo fala: não dê às mulheres a tua força. Então, quer dizer, mulheres essas que não fazia parte, né, do Senhor, não eram servas que o Senhor preparou para ele, né? Então ela estava dando conselhos que ele iria levar para o resto da sua vida, porque era em todos os sentidos da sua vida. Era na sua vida conjugal. Olha, meu filho, não dê ouvido a esse tipo de mulheres, né? Mulheres levianas, não. E aí ela continua ensinando para ele não beber vinho, não se embriagar. Para quê? Para que quando ele fosse agir com justiça, ele estaria sabendo o que ele ia fazer, né? Ele não agiria errado. E para que ele também fosse com aquelas pessoas que são mais fracas, que ele pudesse ser com elas ali, né? Pudesse dar uma palavra, né? Como fala aqui, que ele pudesse dar bebida forte, né? Se a gente for olhar, é como se ele pudesse fazer algo para essas pessoas, né? Então, em todos os sentidos, essa mãe ensinava ao seu filho, em todo o decorrer da sua vida. Ele era um rei. Ele era um rei. Ele poderia muito bem, eu sou o rei, para que eu vou ficar dando ouvido aos conselhos bobos da minha mãe? Mas ele viu o quão maravilhoso, o quão precioso eram aquelas palavras. O quanto era para ele precioso levar adiante aquilo que a sua mãe estava lhe ensinando. Ele sabia que os conselhos dela não era para o seu mal. Não era para que ele fosse um perdedor. Mas é porque ele, mesmo sendo rei,
Ele tinha que dar exemplos, ele tinha que ser uma pessoa honesta, ele tinha que levar adiante aquilo que Deus queria para o seu coração. E é interessante que nós vemos aqui verdadeiramente uma herança espiritual, né? Ele era um rei. A herança material ele tinha de sobra, afinal de contas ele era rei. Mas o principal agora, ele deixa para nós aqui expresso na palavra do Senhor, que é a herança espiritual. E nessa noite eu faço essa pergunta: qual a herança que você está deixando para o seu filho? Né? Nós temos vivido num mundo tão difícil, onde a gente tem visto, não só hoje, a gente não pode dizer assim, eu tenho visto tantos jovens se perderem, mas nós não temos visto só jovens. A gente vê adolescentes, a gente vê crianças se perdendo nesse mundo. E aí a gente fica se perguntando, qual a herança que foi passada para essa criança? Né? O que foi ensinado para essa criança? O que esses pais receberam de herança para poder também deixar para os seus filhos? Porque com certeza o rei Lemuel se tornou um pai muito melhor através daquela herança espiritual que sua mãe deixou. Das suas palavras. Olha, como filho meu, como que eu vou poder te dizer isso, né? Como que eu vou poder te ensinar, né? Você foi um filho tão querido, um filho tão esperado, um filho que eu consagrei ao Senhor. Então, se eu consagrei você ao Senhor, eu tenho que te ensinar o melhor. Eu tenho que passar para você o melhor, para que você possa verdadeiramente viver na presença do Senhor. Para que você possa levar adiante tudo aquilo que um dia o Senhor me ensinou, Ele também vai te ensinar. Assim como o rei Salomão, né, foi provido de sabedoria, que foi o pedido que ele fez ao Senhor, Ele também tem nos deixado isso como herança. Que nós possamos ter sabedoria para criar os nossos filhos. Né? Você que é mãe, você que é pai, peça ao Senhor a direção do Santo Espírito dele para poder criar os seus filhos. O mundo está tão difícil criar um filho, mas quando nós temos a direção do Senhor, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. Ainda que venham as dificuldades, mas o Senhor nos dá a direção certa, o Senhor nos faz ser vencedor, né? Temos filhos, a gente se preocupa com eles, mas a nossa preocupação será que é em deixar um carro do ano, um apartamento caríssimo, né? Casas, roupas, dinheiro no banco? Será que é só nisso que a gente tem que pensar? Uma faculdade, eu tenho que pagar uma faculdade para o meu filho porque eu nunca estudei, o meu filho tem que estudar. Ou, de repente, eu sou um médico, eu quero que meu filho leve adiante o meu legado, que ele também seja um médico, tenha um nome, né, a zelar. Mas será que é só isso? Será que é só isso que os nossos filhos precisam? Será que os nossos filhos não precisam de receber também essa herança espiritual? De entender que há algo muito maior do que tudo isso? Que se ele buscar, se ele viver nessa vida direcionada pelo Senhor, todas as outras coisas não vai ser mais fácil para ele? Porque o próprio Senhor fala, buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Nada nos falta. A gente pode passar por tanta dificuldade, mas a gente nunca pode dizer que tem nos faltado, porque não tem nos faltado. Né? O próprio salmista falou, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele fala que nada vai nos faltar, nada mesmo. Não vai nos faltar as lutas, as dificuldades, mas também não vai nos faltar as vitórias, porque o Senhor é o nosso pastor. Né? E Ele quer nessa noite nos ensinar a ser bons pais, a poder passar para os nossos filhos um legado, mas um legado de esperança, um legado que os nossos filhos possam entender que a herança que eles irão receber é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. É uma eternidade com o Senhor. E é isso que vale a pena. Ainda que queiramos tantas coisas para este mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Isso vai passar, tudo é passageiro. Mas e o legado? E a herança? Porque receber uma herança material é muito rápido. Nossa, no piscar de olho, morreu, pode dar entrada que você vai receber aquela herança. Mas a herança espiritual não, ela leva tempo. Não é logo, né? É um trabalho penoso, é difícil, a gente sabe que é difícil. Às vezes a gente pensa, não vai dar certo. Eu falo, o filho não escuta, né?
Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pagado preço em favor do meu filho, mas não tem adiantado. Tem adiantado sim. A semente está ficando plantada. Em Isaías 53:11, o Senhor fala que o fruto do nosso penoso trabalho, ele verá e ele ficará satisfeito. Então não tem sido em vão o seu trabalho. Se o seu trabalho tem sido criar o seu filho na presença do Senhor, glorifica o Senhor, que esse trabalho é maravilhoso. Você só vai ter bênçãos, vitórias. Você só vai ter do que agradecer ao Senhor. Lá na frente você vai olhar e vai poder dizer, valeu a pena cada lágrima, cada vez que eu botei meu joelho no chão e paguei um preço pelo meu filho, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quantas vidas se perdendo, tão jovens, crianças, né? E os pais muitas vezes não têm tempo, porque hoje as pessoas às vezes não têm tempo para nada mais, né? Mas eu quero deixar como experiências para os irmãos que estão me ouvindo, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que se criar um filho, se aconselhar um filho é perda de tempo, então vale a pena você perder esse tempo. Não pense que um brinquedo, não pense que um desenho na televisão, um videogame, um computador, uma bicicleta, que isso vai substituir o seu amor, o seu carinho, o seu conselho para com seu filho. Nada disso substitui. Às vezes o que seu filho tão somente espera é um abraço de um pai, de uma mãe, poder dizer assim, meu filho, eu estou vendo que você está sentindo isso, eu estou vendo que você está triste, como que você está na escola, vale muito a pena. Quando a gente vê tantas pessoas passando por dificuldades, às vezes nas drogas, né, perambulando por essas ruas, eu já fiz um trabalho que a gente tinha contato direto com essas vidas e era muito triste quando elas vinham relatar exatamente isso. Minha família já desistiu de mim, né? Você via nítido ali que aquela pessoa tão somente tinha dentro dela um vazio enorme. Tudo que ela mais queria era se sentir amada. Vejam bem, se sentir amado não é ouvir que você a ama, é sentir que você a ama. Não adianta eu virar para o meu filho e falar, nossa, meu filho, eu te amo, mas eu não faço nada pelo meu filho. Eu não deixo um minutinho da minha vida para ver se o meu filho precisa de mim para ajudar ele no dever de casa, para ver se meu filho não está passando por uma dificuldade na escola, ou até mesmo meu filho, se já é casado ou não, de repente está precisando de mim. Ou meu filho, de repente, quer fazer um curso e não consegue, porque não tem condições. Mas ele já trabalha, ele se vira. Mas, de repente, ele não está conseguindo. De repente, ele precisa contar com você. De repente, uma palavra amiga. De repente, um convite para ir na igreja. De repente, ele até tem desejo, mas, de repente, você nunca fez esse convite. Porque ele já está grande, agora ele pode andar com as próprias pernas, né? Mas, de repente, quanto menino, você não fez aquilo que a palavra diz. Instrui, né, o menino no caminho que deve andar. E quando envelhecer, ele não se desviará dele. De repente, você não teve esse tempo para ensinar. Eu, quanto criança, eu não tive essa experiência, porque há 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, as vidas não eram muito voltadas a servir o Senhor. O grupo de vidas que serviam o Senhor era muito pequeno, não era como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê esse número tem crescido, graças a Deus. Então a gente não foi muito ensinado assim. Os nossos pais nos ensinavam, lógico, existia um Deus, nos ensinava a rezar, né? Falava do amor, mas não era como hoje em dia, que a gente vê que nós temos necessidade de conhecer esse Deus vivo, de viver em função dele. Mas mesmo assim, os meus pais me deram uma herança do respeito, do amor, do carinho, né? Nós tivemos isso quando criança, né? Os pais presentes, conversando. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo com os meus filhos, que me chamava muita atenção na minha época de infância, é que nós nos sentávamos todos na mesa para nos alimentar. E isso era maravilhoso. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Um senta no quarto, outro senta na sala, outro senta na cozinha, cada um para o seu lado, para o seu canto, às vezes comendo, vendo televisão, comendo, olhando para o celular. Então a gente não vê mais isso, vai se perdendo.
E eu quero dizer, irmãos, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E às vezes é nas pequenas coisas que ele investe. E aí é nessa hora que a gente perde os nossos filhos para o mundo. Então, nós devemos nos atentar como servos, como pais, né? Daquilo que a gente tem ensinado para os nossos filhos. Porque mesmo que o mundo, às vezes, possa agradá-los com alguma coisa, mas aquele conselho vai sempre estar ali latente no seu coração. Mas será que minha mãe iria gostar se eu fizesse isso? Será que meu pai iria se agradar? Poxa vida, eu não posso decepcioná-los. Não foi assim que eles me criaram. Não foi isso que eles me ensinaram. Eu tenho crianças na minha igreja, adolescentes, que servem ao Senhor ali, sem nem o pai nem a mãe ter levado. Foram sozinhos. Foram sozinhos. Porque verdadeiramente o Senhor tem falado no coração dessas crianças. O Senhor não tem deixado se perder. Mas se o Senhor te deu um filho, pare e pense. Olhe bem naquilo que você tem feito em favor dos seus filhos. Veja o que ele está necessitando. Veja o que ele precisa. Ensina até mesmo aos seus filhos a ajudar outros filhos que estão necessitados, né? Como eu falei, esse trabalho que a gente fazia, a gente ia às ruas, levar muitas vezes mantimentos para aquelas vidas que moram nas ruas, e a gente ia e levava os nossos filhos, os meus sobrinhos iam, porque era bom eles verem a realidade do que a gente está vivendo. E era interessante que cada um deles tirava como experiência naquilo ali. Eles passavam a dar mais valor àquilo que eles tinham dentro de casa, que muitas vezes eles ainda acham que é pouco, né? Às vezes um pai e uma mãe faz o possível para não deixar nada faltar para um filho, e mesmo assim o filho quer sempre mais, acha que aquilo ali é pouco. E quando eles se deparam com a realidade que nós temos lá fora, eles veem que o que eles têm é até além, é muito mais. Mas que nós possamos principalmente deixar muito mais a herança espiritual no coração deles. Algo que eu guardo como experiência também na minha vida, que em 2011 eu perdi o meu sogro aos 100 anos de idade. Ele fez 100 anos em abril e quando foi em maio ele faleceu. E no momento do velório ali do meu sogro, uma das suas netas, ela pediu um momento ao pastor para poder falar sobre o seu avô. E a palavra que ela deixou foi maravilhosa e eu guardo isso no meu coração. Ela falou assim: o meu avô não me deixou nada de precioso materialmente falando, mas a herança patriarcal meu avô deixou. Porque eu me lembro quando eu era pequenininha, meu avô me pegava no colo e me levava para a igreja. O meu avô sempre falou do Senhor para mim. Então isso para mim é o mais valioso. Se tinha algo que o meu avô podia deixar para mim como herança, ele deixou. Que foi a palavra do Senhor, que foi os ensinamentos do Senhor. E isso eu guardo no meu coração. E foi interessante, foi maravilhoso ouvir aquilo dela, agora já, né, uma mulher adulta, e se lembrar da herança que o avô dela deixou para ela quando ela era pequenininha. É isso que eu estou falando, irmãos. Há algo muito mais precioso ao qual nós devemos deixar para os nossos filhos. Fazer como a mãe desse rei. Como eu falei, ele era um rei. Ele não precisava de mais nada. Às vezes o seu filho também já tem tudo. Ele não precisa de mais nada material. Mas ele precisa sim. Ele precisa de saber que há um Deus que vive e reina. Um Deus que entregou seu filho por amor a ele. E esse filho um dia voltará. Voltará para levar os seus servos amados, a sua igreja fiel com ele para a eternidade. E se aqui nessa terra você não vai poder deixar nada de material para o seu filho, glória a Deus por isso. Deixe para ele uma herança maravilhosa que é a eternidade. Ele poder olhar e saber que se um dia ele também fechar os olhos, assim como os pais, ele também estará na eternidade. Ele vai poder encontrar com seus pais ali. É maravilhoso isso. É maravilhoso quando a gente vê a natureza, né, se cumprindo, os filhos enterrando os pais. Não ao contrário, como a gente tem visto muito no mundo de hoje, né?
Tantas mães, tantos pais enterrando seus filhos tão novos, se perdendo. Vamos deixar para os nossos filhos uma herança espiritual maravilhosa, para que eles possam crescer e se multiplicar, e para que o Senhor possa lá do céu olhar e ver que valeu muito a pena o penoso trabalho do Senhor Jesus. Porque Isaías, quando falou isso, ele estava profeticamente falando do Senhor. O trabalho do Senhor Jesus foi penoso, tudo que ele passou por amor às nossas vidas. Mas hoje, quando ele olha para um servo dele e vê esse servo servindo, realizando a sua obra, pregando a sua palavra, evangelizando, alcançando vidas, ele olha lá da eternidade e diz: valeu a pena o meu penoso trabalho. Foi satisfatório tudo que ele passou. E ele também quer que nós nos sentimos assim, que nós possamos olhar para os nossos filhos e falar: valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima que eu derramei, cada madrugada que eu acordei para ver se meu filho estava respirando, para ver se ele estava sentindo dor, ou se estava enfermo, eu estava ali do lado dele. Valeu a pena. Cada vez que eu acordei de madrugada para dar um medicamento, valeu muito a pena. Valeu muito a pena o dia de trabalho que eu perdi, porque o meu filho precisava de mim em algum campo da sua vida, ou na escola, ou até mesmo enfermo. Valeu muito a pena. Que nós possamos, né, assim como o Senhor, um dia olhar o fruto do nosso trabalho e poder dizer: eu, graças a Deus, eu tenho 3 filhos, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso dizer que valeu muito a pena. O meu penoso trabalho, que não foi tão penoso assim, porque foi maravilhoso ser mãe, e mãe de 3 bênçãos, né, que graças a Deus servem ao Senhor. E eu sei que o dia que eu partir, que eu for embora, eles também vão poder, assim como Lemuel, lembrar dos conselhos que essa mãe deu. E são conselhos, nós temos que entender o seguinte: são conselhos não de uma mãe que era certinha, não de uma mãe que nunca errou, não. Mas de repente era o conselho de uma mãe que errou, de uma mãe cheia de falhas, cheia de limitações, mas de uma mãe que queria o melhor para o seu filho. E não é porque ela errou, ou porque através dos erros dela, ela iria permitir que seu filho também errasse. Às vezes as pessoas falam assim, eu vejo muito isso até nas redes sociais, que nós ensinamos muito mais com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, do que com palavras. Às vezes até mesmo as nossas atitudes e exemplos errados nós ensinamos. Porque nós podemos olhar e falar o seguinte, como eu sempre ensinei aos meus filhos: olha para mim. Naquilo que eu errei, tiveram consequências. Será que você também quer passar pelas mesmas consequências? Então, naquilo que eu errei, faça ao contrário, para que as suas consequências sejam boas, para que você possa colher coisas boas. E foi sempre assim que eu ensinei para os meus filhos. Eu acho que não é porque nós erramos que nós iremos permitir que eles errem também, porque eu não dei um bom exemplo. Não. O bom exemplo que eu tenho hoje para dar para meus filhos é que eu estou na presença do Senhor e que eu quero ensinar para eles que eles também vivam nesse caminho, porque com certeza todo esse caminho terá frutos bons. Eles serão bons pais, serão boas mães, né? Ensinarão o caminho correto aos seus filhos e irá passar. Será um legado, será uma herança, vai passando de mãe para filho, de filho para filhos e por aí vai. Então que os nossos erros também possam ensinar os nossos filhos o que eles não devem fazer, para que eles não recebam como consequência. Certa vez eu vi uma pregação onde o pastor falava assim, muitas pessoas falam, mas Davi, servo segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou. Mas interessante foi a palavra que o pastor falou, realmente ele adulterou, mas o adultério dele teve consequências. E aí, você está preparado para ter as mesmas consequências que Davi teve? Porque muitas vezes é fácil, né? Quem é você? Você está falando para me fazer isso, mas você também cometeu erros assim, mas tiveram consequências. E aí, você está disposto a pagar pelas mesmas consequências? Passar por tudo que a outra pessoa passou? Será que você está disposto? Como disse esse mesmo pastor pregando, será que você tem um lombo forte igual o de Davi? Será que você tem um lombo forte para aguentar tudo que ele suportou pelos erros cometidos? Não, né? Então, muitas vezes,
é melhor obedecer do que sacrificar. Foi isso que o Senhor nos ensinou. É melhor obedecer do que sacrificar. Que fique essa palavra para os nossos corações, que nós possamos entender qual é o verdadeiro sentido, né, da herança espiritual. Aquilo que nós devemos deixar para os nossos filhos. Um legado que o próprio Senhor nos deixou, né? Foi um trabalho penoso. Foi um trabalho penoso ele nos alcançar, né? Foi penoso. Ele teve que morrer numa cruz para nos mostrar o tamanho do seu amor, o tamanho de um amor de um pai, porque Deus como pai entregou o seu único filho em favor das nossas vidas. Então foi um penoso trabalho, mas que ele possa olhar para nós e ver que foi satisfatório o seu trabalho, seu penoso trabalho, e que nós também possamos ensinar os nossos filhos, né? Passar para eles uma herança espiritual, que assim como a mãe, né, do rei Lemuel, nós possamos também dizer para os nossos filhos: olha, filho da minha promessa, filho do meu voto que um dia eu fiz ao Senhor, né? Olha o caminho que você anda, veja o que você vai fazer, olha as suas escolhas, olha os conselhos que você vai dar para as pessoas. Você é um rei, olha como você deve se portar como um rei, né? Os nossos filhos também são, eles também são nobres como o rei Lemuel, porque afinal de contas nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então nossos filhos também são nobres. Nós devemos ensinar coisas boas para eles, como devem se portar, como devem respeitar as pessoas, como devem falar, como devem agir, né? Como pessoas nobres. Nobres não pelo que possui, por material, nobres pelo que possui em seus corações. Um legado que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Fica essa palavra para os nossos corações. Vamos orar nessa hora. Convido a todos aqueles a fechar os seus olhos, pedir ao Senhor que esteja conosco. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, Te bendizer, meu Deus, por mais uma noite na Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nos ensinar, Senhor, o caminho perfeito que devemos andar, por nos ensinar como pais, meu Deus, o caminho que devemos levar aos nossos filhos. Meu Deus, nos ajuda a cada dia. Meu Deus, que haja sempre a direção do Teu Santo Espírito nos nossos ensinamentos para com os nossos filhos, para que assim, meu Deus, a nossa família seja edificada na rocha que é Jesus. Seja com cada família que está nos ouvindo nesta hora. Só possa entrar, meu Deus, com providência naqueles que têm orado pelos seus filhos. Meu Deus, naqueles que têm os seus filhos, Senhor, perdidos nessa hora no mundo. Só possa ser com eles, meu Deus. Dê vitória a essas vidas. Meu Deus, que eles possam a cada dia buscar no Senhor força, discernimento, Senhor, e sabedoria. Seja com cada um. Guarda as nossas vidas durante toda essa noite, é o que nós te pedimos. Já gratos por tudo, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que essa palavra fique nos seus corações e que possa dar bons frutos para o Senhor. Amém. A paz do Senhor. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 18 horas e 35 minutos. Mensagem singela, mensagem calma, mas se nós pararmos e pensarmos e refletirmos nessa pequena mensagem, nesse tempo que Deus nos concedeu para ouvir a sua palavra, que está escrito nas suas escrituras. Eu até peço permissão à mensageira para titular não a mensagem da palavra de Deus, mas comentar assim dentro da mensagem que seja de geração a geração. Palavra de Deus que foi dada exatamente. Eu vou adiantar um pouquinho só a Bíblia. Vou adiantar um pouquinho a Bíblia.
Deus chamou Abrão e falou, Deus direto com ele falou que era para ele estar firme, confiante, seguir aquilo que ele determinar. Era um pai falando para um filho. E de que ele teria muitas bênçãos, ele teria muitas promessas. E essa fala foi falada com Abraão quando ele tinha 75 anos. E depois de 24 anos, Deus visitou Abrão de novo. E fez outra promessa para ele. Você, durante 24 anos, você seguiu aquilo que eu determinei. E agora eu vou determinar outra. Eu vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão. Que você vai ser pai de muitos. A irmã falou sobre os filhos, sobre essa passagem na Bíblia de Lemuel, né? E eu só vou adiantar a Bíblia, porque Deus assim é maravilhoso. Se deixar que nós vamos e vamos. Deus vai abrindo e vai abrindo aqui o Espírito Santo, o ponto espiritual aqui do ouvido. A gente vai recebendo aqui, tá certo? E vai querendo falar. Mas hoje, no século 21, duas coisas a irmã falou de décadas. E eu vou lembrar a Bíblia do passado, a Bíblia do presente, a vida que vivia o passado, a vida que vivia e vive nós hoje no presente. De que Deus procurou desde o início nos ensinar os caminhos que nós devemos andar. E aquele tempo, os pais, né, independente deles ser profetas, independente deles ser congregavam nas sinagogas, mas eles faziam isso. Só que naquele tempo, o povo tinha duas missões: obedecer a Deus ou ser escravo. Hoje, século 21, nós temos essa duas missões também: obedecer a Deus ou ser escravo. Ser escravo deste mundo que hoje não está te acorrentando visivelmente, corrente na mão. Ser escravo deste mundo, tá certo que você não está colocando você, talvez, numa cadeia, como tem muitos hoje. Mas ser escravo exatamente da desobediência, em primeiro lugar, das promessas de Deus, que são os pais. Começa aí. A irmã falou aqui, exatamente, a irmã falou aqui. Nós erramos no passado. Eu errei no passado. Eu pequei no passado. Talvez eu não ensinei os meus filhos no passado como a palavra de Deus deveria ser feito, como eu não aprendi a fazer isso. Porque eu fui acorrentado, não fisicamente, mas eu fui acorrentado ao pecado, à desobediência. Colhi frutos, não tive costa larga igualzinho Davi, não. Colhi meus frutos. Mas Deus permitiu que eu pudesse me corrigir, eu me corrigi, para que os meus filhos pudessem ver em vida ainda de que eu me corrigi. Não que eu vou obrigá-los hoje, um com 30, outro com 25, a fazer o que eu estou fazendo hoje, mas eu posso mostrar, olha, eu mudei. Ou eles perceber, meu pai mudou. Por que meu pai mudou?
O que aconteceu? Ele ganhou algum prêmio? Ganhou algum dinheiro? Não, eu ganhei talvez o maior prêmio da Mega Sena. Foi conhecer os caminhos do Senhor verdadeiramente. Essa promessa, talvez eu possa ter êxito, mesmo que eu não esteja nessa terra mais. Mas eu posso ter nos meus netos, ou nos meus bisnetos, porque se eu estou praticando hoje, buscando aquilo de Deus, para que meus filhos, que hoje com a honra e glória de Jesus, um já é pai, uma já é mãe, eles possam perceber, peraí, então eu vou ensinar isso aos meus filhos. Meu pai não me ensinou isso não, meu pai fazia isso, eu ouvi isso. O que a irmã, Deus fala, dá honra a quem tem honra, seja sim e seja não, e seja íntegro e verdadeiro na minha palavra. A irmã trouxe uma palavra, eu ouvi. Você fez isso? Como você está falando isso? Porque Satanás cega a você enxergar a luz, Satanás cega a você enxergar a mudança, Satanás te cega para as pessoas não ver que você mudou, principalmente os nossos filhos. Os nossos filhos estão sob a servidão de Satanás, julgando o passado. E não só nossos filhos, pode ser qualquer outras pessoas que não enxergam a luz de Deus. Mas quando alguém enxerga a luz de Deus, a gente tem defeitos ainda. Nós temos alguma coisa que ainda o Senhor está tratando, o Senhor está tirando, mas nem por isso devo ser julgado na sarjeta. A irmã trouxe o conselho da mãe. Quantas mães deveriam estar orientando as suas filhas a colocar os seus filhos exatamente nos caminhos do Senhor? Não obrigá-lo, orientar. Porque Deus não quer ninguém que entra exatamente no seu templo. Deus não quer que ninguém abra o seu coração forçado. Ele está quietinho ali na porta. Deus não quer. Mas nós, pais, avós, e tios, e irmãos e irmãs, nós temos que fazer aquilo que nós aprendemos, porque o Senhor ensinou. Vou pegar Abraão. Ensinou Abraão, anda nos meus caminhos. Abraão continuou levando, Abraão teve filho, e teve Isaac, Isaac aprendeu do pai, e Isaac teve filho, teve Jacó, teve Isaú, e eles foram aprendendo do pai, e assim foi até chegar numa pessoa, até chegar o Salvador, até chegar Jesus. Jesus é o filho da promessa eterna. Não carnal, mas da promessa eterna, Jesus. Mas até chegar a João Batista, o último profeta, foi ouvindo o que os pais estavam ensinando, foi lendo as escrituras, foi praticando as escrituras. O mundo vai continuar. A palavra de Deus fala que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras dele jamais vai passar, porque elas são eternas, da criação do mundo, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos tempo de mudança, nós temos tempo de buscar o Senhor, nós temos tempo de ler a palavra do Senhor, e nós temos que ser essa mudança, para aqueles que ainda não creem em Jesus, para aqueles que ainda não acreditam em Jesus, para aqueles ainda que não têm um compromisso com Jesus, e falam, peraí, porque no passado a palavra de Deus dá isso, que as pessoas antigamente se convertiam, né? Não falava conversão, mas as pessoas do passado falaram, que Deus é esse que faz essas maravilhas aos hebreus, exemplo, né? E hoje nós temos um lema chamado, que Deus é esse que faz esse povo cristão? Que cura, que faz milagre, que faz isso, faz aquilo. É o Deus da promessa, é Jesus eterno. Que Deus seja louvado na vida da irmã, a todos os nossos amigos, amigas, a você que ouve, se a gente é o ponto espiritual. Se deixar, né, nós temos um compromisso em primeiro com Deus, e a mensagem foi dita, a mensagem foi lida. O que nós fazemos aqui é para nós terminarmos a nossa programação, e Deus às vezes usa, e nós temos a permissão dos mensageiros para até estarmos aqui juntos para falar. E que você que nos ouviu, nós convidamos você amanhã, se for assim da permissão do nosso Pai,
Se fosse da vontade do nosso Deus e do teu Filho amado Jesus, nós estarmos aqui para mais um programa Falando de Jesus, para nós ouvir mais, aprender mais, exatamente para que Deus a cada dia a sua palavra se renova, a cada dia Ele nos fortalece, a cada dia Ele abre as portas, a cada dia Ele permite também que as portas se fecham. Ele permite e faz a vontade dEle, que eu, a irmã, qualquer cristão possa passar por problemas, pode passar por provações, possa passar por dificuldade. E quando Deus permite, quando é feito isso na vida de um que serve a Ele, é para Ele ver se você o adora em espírito e em verdade, verdadeiramente. São 18h46. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Tenho tanto a te dizer.